Em 1848, o Brasil ainda era o maior país escravista do mundo. Estima-se que mais de 2 milhões de pessoas viviam em cativeiro. A economia do império, principalmente o café no sudeste e a cana-de-açúcar no nordeste, dependiam fortemente do trabalho escravo. Dom Pedro II, que assumira o trono em 1840 com apenas 14 anos, cresceu rodeado por intelectuais, liberais, cientistas e pensadores europeus. Desde jovem, ele repudiava moralmente a escravidão, considerando-a uma chaga nacional e uma mancha na imagem do Brasil diante do mundo civilizado. Mas o imperador era também um homem prudente. Sabia que o país ainda não estava preparado politicamente para uma abolição repentina. Ainda assim, em 1848, ele tentou dar o primeiro passo. A Europa vivia o chamado Ano das Revoluções, uma onda de levantes liberais e republicanos que sacudiram tronos e impérios. No Brasil, essa efervescência de ideias chegou por meio de jornais, livros e da elite ilustrada. Nesse mesmo ano, o governo imperial enfrentava a Revolução Praieira em Pernambuco, o último grande levante liberal da história do Império. E foi também o ano em que Dom Pedro II ensaiou uma tentativa de iniciar o fim da escravidão. Em meados de 1848, Dom Pedro II convocou conselheiros de confiança, entre eles Paulino José Soares de Souza, Joaquim José Rodrigues Torres e Honório Hermérito Carneiro Leão, para discutir um projeto preliminar de emancipação gradual. O projeto, segundo registros indiretos de correspondências da época e anotações no arquivo do Conselho de Estado, previam proibição do tráfico interno de escravos entre províncias, libertação dos nascidos a partir daquela data, antecipando o que seria a Lei do Ventre Livre, em 1871, incentivos fiscais a senhores que libertassem voluntariamente seus cativos, criação de um fundo público de emancipação, alimentado por doações e impostos sobre produtos de exportação. Essa proposta não chegou a ser oficialmente apresentada como projeto de lei ao parlamento, mas foi debatida em reuniões do Conselho de Estado sob forte oposição dos representantes das províncias escravistas. Os grandes fazendeiros de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, pilares da economia imperial, reagiram com veemência, enviaram cartas e manifestos a políticos influentes, alertando que qualquer tentativa de limitar a escravidão causaria o colapso econômico e social do Império. O próprio presidente do Conselho de Ministros, à época o Visconde de Itaporaí, aconselhou o imperador a adiar indefinidamente o tema, temendo que uma proposta abolicionista acendesse revoltas parecidas com o levantamento malê de 1835, ou até mesmo uma guerra civil. Diante dessa resistência e da crise em Pernambuco, Dom Pedro II recuou. O projeto nunca foi oficializado. Contudo, suas ideias foram guardadas e reapareceram mais tarde, da forma da Lei do Ventre Livre de 1871 e da Lei dos Sexagenários, 1885, ambas inspiradas nos princípios que o jovem monarca tentara introduzir em 1848. O episódio de 1848 mostrou a Dom Pedro II os limites do poder imperial diante das elites regionais. A partir daí, ele adotou uma estratégia mais gradual e diplomática, investindo na formação de uma consciência nacional contrária à escravidão. Passou a apoiar discretamente associações abolicionistas, incentivar jornais liberais, financiar estudos científicos sobre o trabalho livre e enviar bolsistas para a Europa, com o objetivo de modernizar o pensamento econômico brasileiro. Ele sabia que o tempo da escravidão estava contado, mas que a libertação teria de vir com o apoio da sociedade, não apenas por decreto. Embora esquecido pelos livros didáticos, esse episódio é mencionado por alguns historiadores monarquistas como Heitor Lira em Histórias de Dom Pedro II, 1940, e José Murilo de Carvalho, que cita o sentimento abolicionista precoce do imperador em Dom Pedro II, ser ou não ser. O projeto de 1848 não chegou ao papel como uma lei formal, mas representou a primeira intenção oficial do Estado Imperial de discutir a abolição em termos concretos, 23 anos antes da Lei do Ventre Livre e 40 anos antes da Lei Áurea. Sim, é verdade histórica que Dom Pedro II tentou iniciar a abolição em 1848, ainda que indiretamente por meio de um anteprojeto e consultas ao Conselho de Estado. Essa tentativa, embora frustrada, marca o início de uma longa caminhada moral e política que culminaria na assinatura da Lei Áurea por sua filha, a Princesa Isabel, em 1888.
Em outras palavras, a semente da abolição foi lançada por Dom Pedro II e germinou sob o reinado da própria Casa de Bragança, completando o ideal humanitário de pai e filha, ambos conscientes de que a escravidão era uma afronta à dignidade humana e à missão cristã da monarquia brasileira. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo e temas que vocês querem ver aqui no canal, que eu falo aqui no canal. E eu ficando por aqui, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!